Olá, sejam bem-vindos ao canal Top Tudo. No vídeo de hoje nós iremos conhecer 10 teorias da conspiração populares e algumas curiosidades sobre elas. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vamos para o vídeo. 1. O aquecimento global não existe. Os defensores desta teoria da conspiração acreditam que o aquecimento global é provocado por algumas pessoas que, com poderosas tecnologias, querem manter o público em estado de pânico para controlar seu estilo de vida e levar a um governo mais autoritário, com tributações justificavelmente mais elevadas. Os que não acreditam também creem que o aquecimento global é mais uma conspiração projetada para controlar o crescimento da população mundial. Esses céticos afirmam que alterações climáticas sempre aconteceram, e citam a estabilização no aumento da temperatura desde 1998 como provas para seus argumentos. 2. Paul está morto. É uma lenda urbana alegando que Paul McCartney morreu em um acidente de carro em 1966, e então foi substituído por um sósia que o representa até hoje. Os fãs de Beatles, de um lado, rechaçam a ideia, enquanto que os haters de Beatles, por outro lado, a abraçam. Estudantes americanos nos anos 60 publicaram as principais teorias conspiratórias de que a arte e letras da banda contém pistas sobre a morte do cantor, como, por exemplo, ele está descalço no álbum Abbey Road, da mesma forma como os mortos eram enterrados. McCartney está visivelmente vivendo e respirando hoje, o que não impede os rumores de ressurgirem às vezes. 3. O Triângulo das Bermudas. Não há fim para as conspirações que cercam o Triângulo das Bermudas, um misterioso trecho oceânico em forma de triângulo entre a região de Bermuda, Miami e Porto Rico. Muitos conspiradores acreditam que a área é, na verdade, uma instalação submarina americana para testes militares, ou então, há teóricos mais ousados que pensam sobre o Triângulo das Bermudas sendo o portal para um mundo paralelo. Historicamente, o número de desaparecimentos estranhos e inexplicáveis em torno da área parecem apontar claramente para algo suspeito. A principal questão em torno do tema ainda é resolver o mistério. 4. O homem não pisou na Lua. O salto gigante para a humanidade, de Neil Armstrong, começou uma das teorias de conspiração mais persistentes do século XX. Em 20 de julho de 69, americanos puderam assistir na TV o astronauta Neil Armstrong se tornando o primeiro homem a pisar na Lua. Porém, alguns teóricos da conspiração acreditam que aquele desembarque foi uma mentira inventada pela NASA. Eles têm a convicção de que, na época, não havia tecnologia aprimorada o suficiente para realizar um pouso na Lua, mas os Estados Unidos precisavam vencer a corrida espacial contra a União Soviética. 5. A teoria conspiratória da elite reptiliana foi popularizada pelo escritor e orador britânico David Icke, que veio com o polêmico argumento de que reptilianos vivem entre nós com a intenção de escravizar a raça humana sob uma liderança ditatorial. Segundo essa teoria defendida por Icke, os reptilianos são atualmente personificados em nossos líderes, executivos e todos aqueles que idolatramos por um motivo ou outro. Icke acredita que são os mesmos seres responsáveis pelas piores barbáries da civilização, que tais criaturas se alimentam de carne humana para manter a sua própria aparência humana, e diz que todos devem ser extintos. 6. O tsunami no Oceano Índico de 2004 foi uma das catástrofes mais devastadoras que aconteceram na história recente, e, apesar de a maioria das pessoas atribuir o fato à natureza, existe um grupo de conspiradores que acredita em outras coisas. Comunidades muçulmanas, por exemplo, creem que o tsunami foi um resultado de testes nucleares entre especialistas militares israelenses e norte-americanos, concebidos para exterminar a população do Sudeste Asiático, por ser uma região crítica e disputada em termos políticos. 7. A Área 51, restrita no deserto de Nevada, Estados Unidos, é um dos locais de testes militares mais bem protegidos do planeta. Cercas, arames e placas de sinalização alertam de que, a partir de determinado ponto, é proibido passar. Existem constantes relatos de estranhas atividades na região, o que fez com que a Área 51 tenha se tornado um grande alvo dos conspiracionistas. Especialmente na década de 70,
Surgiram diversos relatos de que os Estados Unidos tinham conhecimento e até envolvimento com vida extraterrestre, e haviam muitas provas, forjadas ou não, de que mantinham alienígenas naquela base militar. Fotos de autópsias, discos voadores e testes bizarros que supostamente teriam sido realizados ali. Desde o começo da conspiração envolvendo a Área 51 até hoje, os Estados Unidos utilizam a área estrategicamente para criar aeronaves modernas, armamentos avançados, bombardeiros e aviões evoluídos. Porém, o governo americano classifica os detalhes da Área 51 como sigilosos, para fins de segurança nacional. Ou seja, informações certas sobre o local são exclusivamente internas e não compartilháveis. 8. Pearl Harbor entra para a história como o evento-chave para a América adentrar a Segunda Guerra Mundial. Muitos conspiracionistas acreditam que o presidente americano Franklin Roosevelt sabia antecipadamente sobre o ataque japonês a Pearl Harbor, e, mesmo assim, permitiu que os americanos fossem em frente, pois tinha o propósito de guerra. Alguns historiadores têm deixado de lado essa alegação, mas, como existem vários vestígios, muitas pessoas continuam acreditando nessa versão. 9. A nova ordem mundial. Esta teoria da conspiração popular afirma que um pequeno grupo de elite internacional controla e manipula os governos, indústria e organizações de mídia em todo o mundo, sendo que a principal ferramenta que eles usam para dominar as nações é o sistema de bancos centrais. Os que acreditam nessa teoria dizem que os Illuminati fazem parte do esquema de dominação por trás da nova ordem mundial. 10. 11 de setembro. Há inúmeras teorias sobre o papel do governo dos Estados Unidos nos acontecimentos de 11 de setembro de 2001, mas a maioria sugere que a administração Bush tinha conhecimento prévio dos ataques e não agiu, o que organizou tudo. No mais, todos continuam a abraçar explicações alternativas para essa atrocidade. Existem aqueles que acreditam que o ataque foi um trabalho interno, a fim de consolidar o lugar dos Estados Unidos como a principal potência mundial, e também assegurar as reservas americanas de petróleo no Oriente Médio. Também é comum a crença de que, no dia do atentado, a Força Aérea dos Estados Unidos foi parada ou enviada em exercícios para que não ocorresse a intervenção que poderia ter evitado a morte de quase 3.000 pessoas. Outra teoria é que os proprietários do World Trade Center foram os responsáveis pelo evento, pois eles teriam a ganhar 500 milhões de dólares em lucros de seguros. Enfim, existem dezenas de conclusões. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham curtido e até amanhã.